No primeiro momento, eu gostaria de agradecer a você que está assistindo esse vídeo, vai conhecer um pouco mais do meu estudo de caso. Eu sou orientada pela Leila Mendes, professora de publicidade da FASC. Eu me chamo Milena Ambrosio, estudo comunicação e tenho como especialização o curso de Relações Públicas. Como você está vendo no slide, o tema do meu projeto é a pandemia da Covid-19, as vulnerabilidades da classe C. Há alguns anos eu tenho estudado junto com a Leila um pouco do perfil e do consumo da classe C, como isso tem se movimentado na questão social e na questão econômica ao longo dos anos para a sociedade brasileira. Para apresentar esse projeto, a gente vai fazer um apanhado do cenário da classe C pré-pandemia. É um cenário bastante importante para a gente estudar como isso vai se desenvolver e de que forma a Covid-19 ela vai ter uma influência nesse progresso. O perfil do consumidor da classe C, ele enfrentou notáveis mudanças quanto aos fatores sociais e políticos e econômicos ao longo dos anos, e refletiram direta ou indiretamente na acessibilidade do consumo e no cenário. Há alguns anos, pré-pandemia, a classe C ela emergiu como uma classe consumidora, e com grande destaque nos mercados. As empresas começaram a notar a classe C e consideraram um público ainda mais importante do que ele era visto. A classe, né, ela teve algumas alterações que desafiaram as marcas e a si mesmo, e procuraram estabelecer um relacionamento sólido com esse público por conta da considerável mudança. A classe C mesmo notou o quanto ela era importante, o quanto ela poderia investir mais na educação, no cuidado, na saúde, e que ela poderia exigir algumas situações das marcas. E, além do mais, a classe C ela tem um volume de consumo gigante, isso é visto ao longo dos anos, e agora ela está tendo um controle maior sobre isso, principalmente nesse cenário pré-pandemia. Então, a gente vai entender um pouquinho como conseguiu a expansão da classe C, quanto isso foi rápido, quanto isso proporcionou uma atenção das marcas que não era esperado, e a formação de necessidade de novas linhas e empresas para atender essa maior porcentagem da população brasileira. E aí, a gente vê a Covid-19 surgindo ao mundo todo, e a gente vai estudar um pouquinho como essa contaminação ela tem gerado situações preocupantes na realidade brasileira e no mundo. Então, desde o surgimento da Covid-19, a doença tem propagado de forma expressiva no mundo inteiro. Sua expansão tem trazido impactos sociais, econômicos e para a saúde, principalmente quando se trata de classes sociais, o que, por consequência, agravou ainda mais a desigualdade social, que é uma característica bem forte do Brasil. As medidas preventivas para o controle da doença recaem em estratégias como distanciamento social e quarentena. E quando a gente pensa em que forma as classes emergentes elas vão aderir, isso acaba sendo uma situação bastante preocupante, porque tais medidas elas aplicam uns impactos principalmente para essa baixa renda, que tem pouco acesso ao cuidado de saúde e necessitam ir trabalhar. E às vezes ficar em casa pode causar situações econômicas que prejudicam o grupo que convive na mesma casa. E esse ficar em casa tem esse problema, e no caso de ir para a rua, corre o risco de pegar o vírus, e as consequências que a gente já conhece são dias com uma saúde preocupante, que pode ocasionar a morte. Então, no decorrer do artigo, a gente vai entender um pouquinho de que forma essa situação ela é desafiadora, principalmente na questão econômica e no declínio dos indivíduos e famílias. Considerando esse cenário e a realidade brasileira no que diz respeito à pirâmide social e econômica, o objetivo desse estudo é refletir os impactos da Covid-19 para a classe que mais representa a população brasileira, a classe C,
Como eu falei, a classe C ela é extremamente importante para o Brasil e ela é maior em questão de números. A classe C ela pertence a mais de 50% da população brasileira. Então, a gente vai entender um pouquinho de como ela é realmente essencial. Trata-se de um estudo exploratório com ênfase na análise de publicações selecionadas, a partir da procura em sites oficiais, a divulgação da mídia e o estudo da pesquisa. A mídia ela vai ser retratada principalmente por conta da sua cobertura, que tem sido bastante presente na apuração de dados. E isso não é só nos impactos da Covid-19 na classe C, mas no número de mortes, no número de casos, no número de recuperados. Então, a gente vai tratar um pouquinho dos impactos na economia, na saúde, no mercado de trabalho e na educação, que é bastante influente nesse cenário. Então, o artigo ele vai expor a perspectiva da mídia de institutos de pesquisa, como o IPEA, que ele é um instituto bastante representativo para a economia, então vai dar essa questão mais clara no estudo. O Critério Brasil, da ABEP, Data Popular e Datafolha vão estar presentes justamente porque são institutos que estudam sobre classes sociais, principalmente sobre a classe C. Então, a gente vai conseguir entender ainda mais sobre o perfil dessa classe e de que forma ela tem o seu consumo da Covid-19, quais são as consequências e os efeitos que esse vírus está ocasionando para a classe C. E o seu breve histórico vai estar bastante presente por conta desses institutos. Além dos autores que estudam o perfil das classes sociais, como Marcelo Neri e Renato Meirelles, que são influências em relação a grupos sociais, incluindo também o conceito da pirâmide de necessidades criado por Maslow. A conclusão prévia que a gente tem desse estudo é a faixa de renda mais baixa, ela registraram maiores altas inflacionárias. No caso das famílias de renda baixa, além dos combustíveis, os reajustes dos ônibus urbanos e do trem explicam a pressão exercida desse grupo. Tem a questão da vulnerabilidade emocional e crise na saúde. Quando a gente vê o número de casos, o número de mortes, influencia bastante no emocional, principalmente das classes que estão sofrendo ainda mais com esse cenário. E esse contexto ele expõe a necessidade de implantação de estratégias de melhoras de vida dessa população, não só durante a pandemia, mas também após a passagem. Se for necessário a adoção de políticas socioeconômicas de maior impacto na vida dessas pessoas e com maior abrangência, ampliando o acesso e melhores condições de saúde, educação, moradia e renda. Então, esses são alguns tópicos que vão estar presentes na pesquisa que eu pude resumir para vocês, para que entendam o porquê essa pesquisa é extremamente necessária e atual. Espero que vocês tenham gostado e até breve.